Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Quero agradecer e mandar um abraço também para aquelas técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia. Eu acho que é a origem Garcia espanhola, é mesmo porque minha avó era espanhola e a Fernanda deve ser também minha parente, né, Fernanda? Seja bem-vinda. Oh, bom dia, Nando. Bom dia para todos vocês. Mais um dia, sim, sou de descendência espanhola e umas misturinhas aí que eu acho que todo brasileiro tem, né? Então, bom dia, que esse alvorada, que seja um alvorecer na vida de todos nós. Exatamente. Mesmo você que está aí ouvindo, assistindo em outros pontos do planeta e o fuso é outro, vamos começar bem esse tempo, esse momento. Se você não assistiu agora, você pode assistir mais tarde, se precisar sair. Vai lá na busca do YouTube, coloque Portal Mundo Maior. Aí aparece o logotipo do Portal Mundo Maior, clica embaixo, playlist, vai passando com o dedinho e com o mouse e você encontra lá o Alvorada. Tem mais de 600 programas lá, né, que subiram para a nuvem do YouTube. Tá bom? Então, vamos continuar aqui com o livro Saúde, né, um livro do Miramês, a psicografia de João Nunes Maia. E hoje o tópico é A Ninguém Ferir. Isso é uma das preocupações, Fernanda, que eu tenho, né? Até você pode comentar também, é de que a gente sair aqui dessa reencarnação, dessa vida aqui, sem muito ferir, sem muito criar mais dívidas, para a gente chegar lá num plano espiritual bem, né? Na verdade? Muita verdade, é muita verdade isso. Eu acho que a gente não está ileso a não ferir ninguém, porque depende muito da evolução do outro. Muitos estão numa esfera de evolução imatura, né? Então, há uma imaturidade de muitas pessoas, né? Eu percebo que você quer dar um não, porque naquele momento você não pode e tal, e a pessoa não aceita aquele não. E a pessoa não é que não, naquele momento, infelizmente, não dava, mas a pessoa quer porque quer que seja daquele jeito. Peraí, e se fosse o contrário? Se você tivesse que dar um não? Entendeu? A gente tem que se colocar no. Às vezes, realmente tem que levar um parente próximo para o hospital, não dá para te atender nesse momento. E outros problemas, às vezes a pessoa não conta da vida pessoal dela, né? E às vezes a pessoa realmente não está afim de estar. Às vezes a pessoa quer ficar sozinha, por exemplo. Mas as pessoas não aceitam o não, né? É incrível a imaturidade. A gente fala, muitos espiritualistas, né, falam, você tem que falar não, você tem que falar não, mas comedido também, né? Não é não para tudo, né? Aí acaba falando, peraí, essa pessoa nega tudo, não tá flexível para nada. Aí o que acontece? A pessoa colhe aquilo que planta. Porque um dia ela vai precisar daquela pessoa que ela falou não tantas vezes. Um não esporádico não tem problema. E a gente tem que olhar para a gente, porque assim, peraí, eu já fui criança, será que eu fui mimada? Eu tive tudo na minha vida? Eu tive tudo? E eu sempre recebi um sim. E às vezes, assim, tem avós, né, que falam, ai, mas eu vou dar um brinquedinho. Eu tenho que dar, todo dia que ele vem aqui, eu tenho que dar alguma coisa. Não! Porque como que ele vai crescer, desenvolver mentalmente o cérebro? Porque vai chegar um momento, ele vai virar um adulto, ele vai começar a trabalhar,
E aí vai ocorrer alguns momentos que ele vai receber um não. E como vai ser esse processo desse não? É isso que a gente tem que pensar a respeito. Pensar, ter empatia. Já pensou essa pessoa que você aí disse? Ela vai chegar, quando adulta for trabalhar, ela vai querer um salário por dia, né? Ela vai assim, quer recompensa todo dia, todo dia, todo dia. Bom, vamos aqui a ninguém ferir quando o nosso Miramês diz o seguinte: a natureza humana está ataviada de elementos negativos. Depois, Fernanda, essa palavra ataviada aqui, vamos ver o que significa. A natureza humana está ataviada de elementos negativos, ou deve ser cheia, né? Onde o ambiente para o bem mostra-se sufocado pela posse mínima que apresenta no grande campo dos sentimentos. E é isso aí, você falou do não aí, né, da questão negativa, né? É verdade, né, Fernanda? Sim, sim, né? Se a respeito do não, de querer que o outro seja submisso a nós. Ninguém tem que ser submisso a ninguém. Homem, mulher, qualquer tipo de gênero, não importa. Ninguém, ser humano, a gente está falando de ser humano. Ninguém tem que ser submisso a ninguém, mas quando a gente conversa com outro, a gente tem que usar laços de fita para não ferir. A gente tem que entregar palavras embrulhadas, porque dependendo de uma palavra mal colocada, e aí pode ser que o outro interprete mal. Um exercício que eu acho que todo mundo deveria fazer é: não entendeu ou entendeu de uma maneira que te feriu, pergunta: é isso que você quis dizer para mim? E a pessoa vai responder. Aí aquilo alivia a sua vibração também. Tipo, eu entendi errado, eu interpretei errado, porque isso está no ser humano. São vários ângulos diferentes. Então, a natureza, a gente está arraigados, vamos dizer assim, na negatividade, infelizmente. A gente não consegue acordar de manhã e falar: nossa, tá chovendo. Ou tá muito quente, nossa, tá muito quente. Ai, tá muito frio. A gente nunca tá alegre com nada. A gente nunca tá satisfeito com nada. Acorde de manhã. Primeira coisa, eu agradeço primeiro pelos obstáculos. Porque se você chegou aonde você chegou, foi por conta dos obstáculos. A tempestade, ela vem, mas agradece por ter sobrevivido uma tempestade. Foi isso que eu coloquei até no meu Instagram, né, no Constela Fraterna. Alegre-se por ter passado pela tempestade. E quem te deu força nisso? Foi o poder criativo divino que é Deus. O poder criativo mental está dentro de você, e não fora. Não é fora. Não é uma pedrinha, um incenso, não é nisso. Aquilo lá te traz foco. Mas o foco para o seu interior, não para o exterior. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Exatamente. Trabalhar bastante, porque ele fala que a Terra se encontra na faixa dos mundos em provas redentoras. Não porque ela em si seja devedora, né? São os espíritos aí estagiados, bilhões de almas encarnadas e desencarnadas, se movimentando constantemente entre dois planos, alimentadas por seus próprios impulsos e direcionadas pelos graus a que pertencem na escala a que fizeram jus. Então a gente não pode reclamar. Porque, né, você falou, a pessoa acorda, tá chovendo, tá ruim, tá com frio, tá ruim, tá calor, tá ruim. Ué, a Terra, como ele fala aqui, ela não deve nada para nós. Ela não é o planeta de provas e expiações, não é a Terra que é ruim. É nós que precisamos melhorar, né? A Terra oferece tudo de bom para nós. O planeta oferece para nós oxigênio, água, alimento, abrigo,
beleza, quanta coisa que até, né, é um berço para nós, é uma casa que nos abriga, é uma escola que a gente pode aprender dentro dela, mas nós é que somos os alunos, nós que somos os aprendizes, nós que somos os espíritos que precisamos entender. Se a gente reclama, como ele fala aqui no final, fizeram jus por estarem, por estarem num planeta desse, né? E a gente só vai merecer outro melhor quando a gente se melhorar, né? Inclusive, se nós estivéssemos todos melhores aqui no planeta Terra, esse planeta, um tanto que oferece de flores, de beleza, de encanto, nossa, seria a Terra estaria todinha florida no dia de hoje, né, Fernanda? Sim, estaria o nosso lar, né? Aquele que bem no filme Nosso Lar, né? Estaria lindo, maravilhoso, com as pessoas todas, né? E a espiritualidade também não é tão florido assim como a gente pensa. Tem vários níveis, né? De espiritualidade, né? Porque a gente é feito de espírito, né? E não quer dizer que quando a gente morrer, a gente vai estar no nosso lar ou qualquer colônia espiritual, não quer dizer. E se um dia, porque assim, somos espíritos, temos consciência, a consciência vai para os mundos. A questão é, a gente continua bem lá, tudo bonitinho, mas a consciência lá pode ser que pinta aquela voltinha assim, aí foi o que aconteceu com o André Luiz, no Nosso Lar, quem assistiu o filme, ele tem uma quedinha ali, ele é espírito, tá? No formato de espírito. Ele vai para o umbral. Quer dizer, o espírito também pode voltar. Não numa escala evolutiva, mas ele consegue perceber quando ele está indo. Ele, opa, o que eu estou fazendo aqui de novo? E volta. Porque o pai, o pai maior, né? Qualquer nome que vocês dê para esse ser divino, né? Esse que criou a gente, ele é todo amor. Ele não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus que é o Antigo Testamento que fala. Não é nada disso. E uma coisa que eu li num livro é a respeito do seguinte. Ele é todo amor. Ele dá todo o sustento. Ele está no crescimento, na nutrição, no leite materno. Deus está ali. Deus está no crescimento das plantas. Está no sol que nasce. Deus está em tudo. Em tudo. Só que a gente não enxerga. Deus é amor. Deus é amor. E aí que acontece? Ah, mas por que que fulano está passando por pobreza? Por que que o fulano está assim? Porque ação e reação. É a colheita. Se você é positivo, comece a enxergar de uma outra vertente, acalma. Faça a respiração dos 4 tempos. Né? Inspira em 4 tempos, segura o ar em 4 tempos e solta em 4 tempos. Começa a estabilizar, a diminuir esse cortisol, que é o hormônio do estresse. Começa a diminuir. E você verá um outro mundo, porque o que acontece ao seu redor é o reflexo do seu interior. Então, essa aquisição desse entendimento, como diz o próximo parágrafo, é um entendimento demorado. E, ao meu ver, isso é um entendimento de Fernanda, tá? O tempo não existe. Não existe, para mim não existe tempo. Existe o aqui e agora. A pessoa que pensa muito no que vai acontecer, coisa que nem aconteceu, gera ansiedade. A pessoa que pensa muito no passado, fica remoendo, gastando energia com uma coisa que já aconteceu, até foi resolvido, causa depressão. Então, aí o próximo parágrafo, né? O espaço deixa de existir diante da grandiosidade do espírito imortal. Nós somos imortais, porque um pedaço nosso é feito do Criador. Os clarins da espiritualidade maior estão tocando dos altiplanos da vida, no sentido de que os habitantes da esfera terrestre conheçam e sintam a presença dos que já passaram por ela e retornam em espírito e verdade para lhes dizer que ninguém morre, não existe morte. Há reencarnação, sim. Agora, vai reencarnar aqui na Terra? Não se sabe. Há muitas moradas na casa do Pai.
né? Agora, aquelas pessoas falam, eu não quero mais reencarnar aqui para a Terra, eu não quero. Não fala isso, pelo amor de Deus. Não fala isso. Não quero voltar para a Terra. Você sabe que tem mundos que são inferiores ao planeta Terra. Então, não fale isso que o Criador escuta. E aí ele vai dizer onde que você tem que ir. Coitada da terra, fica segurando toda essa barra, esse peso que as pessoas muitas vezes falam, né, mal da terra, porque da terra é maravilhosa, Gaia é maravilhosa, Pachamama é maravilhosa, né? Porque a gente tem os andinos que chamam a terra de Pachamama, ela é uma mãe realmente que nos acolhe, que nos abraça, onde nós estamos, não é, acolhidos. Então, aqui, como a Fernanda já leu aqui parte desse parágrafo, eu vou ler o seguinte, né? Que fala assim, ó: o Evangelho legou aos seguidores do Mestre amado conceitos altamente estruturados na caridade e no amor, para que a conduta de cada companheiro seja de ordem exemplar, de respeito aos direitos dos semelhantes, no modo que eles escolheram para viver. Então, veja, Jesus vem de esferas mais elevadas para nos ensinar, né, condutas para que a gente possa ter uma estadia, né, nesse planeta positiva, que a gente alcance aqui um aprendizado, né, de caridade, de amor. Então, Jesus veio para nos ensinar a gente aproveitar esse ambiente que nos encontramos aqui, né? Essa escola, essa casa, esse hospital, né? Porque a gente também está aqui, a gente chega, né, enfermo nesse planeta e a gente precisa se curar, né? Então, veja quanto que a espiritualidade maior, né, olha por nós, né, Fernanda? Sim, ele olha muito por nós. E se a gente está passando por um momento difícil, a espiritualidade, quando a gente está num momento difícil, ao meu entender, ela até ajuda até certo ponto. Mas quem tem que se mover somos nós, né? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque você semeou e você está colhendo. Como melhorar isso? Veja as suas ações. E tudo o que é palavras faladas e ações feitas, quem determina isso? O seu pensamento. Então mas a espiritualidade, quando você está num lugar inferior, num lugar ruim, ela não pode fazer nada se você não fizer. Se você não adquirir o amor, se fortalecer na sua fé, seja ela kardecista, umbanda, candomblé, judaica, evangélica, qualquer religião, qualquer um, se você não se fortalecer naquele Criador, que é único, ele é único, não tem como. A espiritualidade age até ponto, ela pode dar ideias, dar inspirações, que é onde ela pode, mas ela não pode mexer no nosso livre-arbítrio. Ela não mexe no nosso livre-arbítrio. Livro Saúde está falando sobre isso. A espiritualidade é até certo ponto, meu amigo. Ou você toma continência da sua vida, falar, eu vou vencer, eu vou conseguir, e Deus vai me dar os frutos, porque eu vou conseguir do caminho do meio, do caminho do que é correto, na moral cristã. Na moral que Cristo nos deu. Que não é falando mal do outro, difamando o outro. Não. É olhando para a gente, nossas atitudes, nossas palavras e pensamentos. Que é o pensamento, que é o cérebro, que faz toda essa construção do que a gente vê, do que a gente vive. Exato. E aqui, agora, nesse outro parágrafo, o Miramês vai citar a questão de a ninguém ferir, quando ele fala assim, olha, e a ninguém ferir é o título, né?
Ele fala: quando ferimos os nossos irmãos por ignorância, sentimos na alma, desde que nos aprendamos, né, ou que nos arrependamos sinceramente, né, e o alívio da misericórdia de Deus. No entanto, pagamos pelos seus efeitos, ainda que mais brandamente, e respondermos pelo que fazemos, né? Para que desperte em nós a consciência, não é, das nossas responsabilidades. E quando ferimos por prazer de ofender, por orgulho ou vaidade, por nos encontrarmos em situação ou em pior situação do que o ofendido, eis aí a drasticidade, né, que é drástico, da lei de ação e reação, a nos cobrar ceitil por ceitil, para nos ensinar o respeito e a necessidade de nos educarmos, começando pela disciplina das nossas ações. Essa questão de ferir, ela é realmente muito, porque isso pode atravessar reencarnações. Não é o ferir com uma arma, né? Mas ferir com palavras, ferir com ações, ferir com ideias, ferir com orgulho, ferir com vaidade, né? O outro. Mas é interessante que aí entra a lei de ação e reação, que quando ferimos o outro, nós estamos nos ferindo. E aí sabe lá quando é que a gente vai poder curar esses ferimentos. Sim, Nando, exatamente. Tem um filme, acho que está na Netflix, chama Nada é por Acaso, está na Netflix, e fala o porquê. Nada é por acaso que a gente passa por algumas situações, que a gente não sabe o que aconteceu numa vida passada. A gente não sabe. E se nos foi concedido apagar essa memória, né? Tem gente que consegue, né? É oportuno para aquela pessoa ter a memória, mas Deus sabe quem pode ver e quem não pode. Porque se você realmente vê quem você foi, pode ser que você tenha um baque e crie talvez negatividade dentro de ti. Então, prefira não saber. Pense no presente. E tem gente que fica tão fascinada com essa história de reencarnação, que fica tão fanático, porque eu acho que eu fui tal coisa, eu acho. Não, esquece o achismo, pelo amor de Deus. Foca no hoje. Foca no hoje. Reencarnação, sim, pode ser que a gente tenha sido uma pessoa maldosa no passado, mas hoje você não é. Foca no presente, o agora. O nome é presente, é presentear. Você foi presenteado por uma nova oportunidade de fazer o que é certo. O que passou, passou. Sabendo ou não, o que passou, passou. Faça a semeadura para você ter a colheita. E não só para ti. Quando você faz para ti essa semeadura, você não está fazendo para ti, você está fazendo por uma egrégora, por um ambiente. É que nem o Covid. O Covid é um grande exemplo. Está acontecendo lá na China. Não vai cair aqui no Brasil. Imagina. O que aconteceu? A gente vive é globalizado, o pensamento é globalizado. O que a gente pensa pode estar afetando o outro lado do mundo. A Covid foi a maior prova espiritual materializada do poder que nós temos dentro da gente. Então, assim, foi tipo uma prova comunitária de todo mundo para pensar nas nossas ações, pensar no próximo. E foi um momento realmente que houve uma empatia muito grande. Só que eu tenho percebido que houve um esquecimento dessa parte da história. As pessoas simplesmente apagaram. A Covid já passou. Não, a Covid continua aí. Tá aí, bonitinha. Se você não cuida da sua saúde mental, da sua parte imunológica, da sua defesa, ela vai te pegar. Não, isso aí não é, eu não tô, tipo, não é uma ameaça, não é nada, mas é algo para a gente ser realista. Peraí, eu preciso me cuidar, porque como que eu vou cuidar da minha família se eu não tô bem?
Então, é algo para a gente. A Covid Deus deu uma prova maravilhosa para a gente. E a gente, às vezes, não aprende, né? Por isso que o nosso Miramês fala assim: a saúde não existe onde prolifera a maldade. Então, ó, tá vendo? Onde tem maldade, não existe saúde. É justamente o campo onde vai desenvolver vírus, onde vai se ter contaminação, onde a gente vai quebrar as nossas defesas imunológicas, como a Fernanda disse. Então, ele falou: a saúde não existe onde prolifera a maldade. Né? Se houvesse energias e vibrações boas, com certeza a própria Covid não ia, o próprio vírus da Covid não ia alastrar, né? Porque existiria a bondade que anularia esse vírus, com certeza. Nós, ele fala aqui, temos 7 centros de força altamente conjugados com os nossos pensamentos, palavras e atos. Esses 7 centros, provavelmente, está dizendo aí, dos nossos chakras, né? Então, interessante. Eles, né, esses centros, são regidos por determinadas leis espirituais, de maneira que colocamos em elevada vibração pela maneira correta que vivemos e quase sem movimentos, quando escolhemos o caminho do mal, onde comanda a ignorância do programa de Deus, né? Então, por isso Jesus veio para, ó, dar uma chacoalhada, né, em todos nós aqui no planeta, para a gente abrir os nossos campos de amor, né, onde a bondade vigora. Exatamente. Tem um livro, o nome dela é Cris Cairo, ela já é falecida. E ela fala, por exemplo, quem tem câncer no útero é falta de afeto materno. Gente que busca, mendiga afeto. Problemas de tireoide, engole muito sapo. Pessoa que engole muito sapo tem problemas de tireoide. Pessoa que tem problema no estômago, não está digerindo alguma coisa. A medicina ayurvédica fala muito isso. O Agni, que é o fogo, né, que eles falam que é o fogo, Agni é o estômago, né, o fogo. Alguma coisa que você não conseguiu engolir, que você não conseguiu digerir determinada situação na sua vida, causa problema no estômago. Você tem uma gastrite porque você não consegue digerir determinada situação. Então, pensamentos e situações que materializam no nosso corpo. Então, quando você falou do fogo, na parte do estômago, tudo, são chakras, né? Esses centros que ele coloca aqui com um outro nome, né? Ele chama de centros como que é? De força, centros de forças, né? Os chakras. Então, olha, tudo está interligado, né? A gente não pode dispensar a nossa questão espiritual, da nossa questão perispiritual, né? O molde, o campo de ligação entre espírito e corpo físico, né? Os chakras que têm essa sensibilidade são como campos em nós mesmos que vão reger o nosso corpo. Então, como a Fernanda falou também de algumas repercussões no físico, são de quê? De ações nossas, né? Essa questão a ninguém ferir, a partir de quem? De nós mesmos. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, nós estamos nos ferindo. Por isso que em determinado parte do nosso corpo, a gente sente, né, o adoecimento, né, onde dói. Eu lembro que eu ia lá no João Berbel, né? E ele trabalha lá com um médico espiritual. Aí ele fala: filho, aonde dói? Então, onde nós geramos essa dor, nós que geramos essa dor. Bom, Fernandinha, nós vamos, e todos e todas que estão aí nos ouvindo e assistindo, nós vamos para um momento de prece,
de oração e de vibrações aqui no Alvorada, aquele momento que a gente fala, reserva aí aquela água, a água pode ser um medicamento, né? A Fernandinha até mostrou lá o copo dela com água, e é onde o plano espiritual vai trabalhar. Então a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nesse instante, então, que nós possamos buscar a saúde, que essa saúde possa morar dentro de nós. Recebemos das mãos do Criador essa dádiva que é a nossa constituição física, este instrumento para que a gente possa viver aqui no planeta Terra. Que nós possamos, nesse instante, olhando para si, olhando para a sua vida, fechando os olhos, se assim for possível, e encontrarmos os pontos onde nós sentimos muitas vezes alguma dor, onde nós muitas vezes temos, né, debilitada a nossa saúde. Vamos sentir esses campos, e nesta hora os benfeitores espirituais estarão e já estão próximos de nós. Bem no momento que você estiver ouvindo este momento de prece, de oração e de vibrações. Visualize o seu campo de dor, onde os benfeitores espirituais irão trazer aquela poção medicamentosa, vão trazer, como o nosso querido Emmanuel, também Joana de Ângeles diz, temos uma farmacopeia dentro de nós. Então, os elementos dessa farmacopeia, desses medicamentos, existem em nós. E agora, com o coração tranquilo, com a mente estabilizada, imaginemos que essa medicação que existe em nós, e agora manipulada pela misericórdia, pela bondade, pelo amor dos benfeitores espirituais, dos médicos da vida espiritual, possam trazer esse medicamento naquele ponto onde nós sentimos dor, onde nós muitas vezes nos ferimos, onde nós muitas vezes nos machucamos, ou ao machucarmos a nós mesmos, ou a ferirmos o outro. Porque a repercussão também de quando ferimos, somos também feridos. Que os benfeitores espirituais, junto com aqueles espíritos que trabalham na natureza, possam trazer ervas medicinais, medicamentos das raízes das plantas, medicamento das plantinhas, das flores, dos grandes troncos de árvores, das ramificações nas raízes e nas ramificações nos galhos, nos frutos, e trazer esse medicamento natural, vindo desse manancial. E nesse instante, possamos tomar um banho de floresta para trazer para o nosso espírito, para o nosso perispírito e para o nosso corpo bênçãos que a Mãe Terra nos oferece, da qual nós estamos também ligados. Se ferimos também a terra, estamos nos ferindo, porque ela é a razão da nossa sobrevivência no solo terreno. Que nós possamos, então, nesse instante, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, Senhor Jesus, que a Tua luz inunde o nosso ser, como uma chuva benfazeja, como uma brisa suave, como o sopro do vento que nos recompõe, como o calor do sol que nos fortalece, como aquele ambiente natural da terra que nos traz saúde. Que a Tua bênção esteja conosco, hoje e por todo sempre.
Que assim seja, Jesus. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, né? Até me ocorreu uma coisa, Fernando. Cada vez que nós fizermos aqui o estudo do livro Saúde, durante a prece, nós vamos fazer aqui um momento de vibrações pela saúde de cada um de nós. E aí, se a gente também tiver algum ente querido que esteja, que possa estar, né, enfermo, que lá está doente, a gente também já aproveita para canalizar essa energia, né? Bem, olha, eu quero dar só um recadinho para continuar aqui, falar do Clube Amigos da Boa Nova. Se você puder ajudar, nós pedimos a sua colaboração para a manutenção no ar da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior e todos os setores de comunicação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, que tem editora, que tem Unifeal, que é a Universidade, né, do Espírito, tem vários canais de comunicação. A rádio e a TV são são uns desses canais, né? Então, entre no site, você pode colaborar, porque essa mensagem vai chegar lá do outro lado do mundo. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém aí, né, do outro lado? Tem o 0800 12 018 38. E tem também, né, o fixo para Grande São Paulo, né, o 11 2458 3214. E tem o WhatsApp, que é esse meio rápido aí de comunicação, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Você pode colaborar aí em quantidade de valor que você quiser e puder. Então, anote aí que eu vou repetir. É o 11 97261 0272. Então, esperamos aí a sua colaboração para a gente poder estar no ar aqui, enviando muita saúde, muita paz, muita luz. E Fernandinha, mesmo antes de prosseguir aqui, coloca mais algumas questões aí sobre essa questão de ninguém ferir, né? A ninguém ferir. Então, você estava falando da rádio, e assim, se a gente contribuir para que o FM prossiga, alcance mais pessoas, já é uma caridade. E isso já é não ferir ninguém, é trazer paz ao planeta, é trazer ajuda aos necessitados. Porque é o que Jesus faria. Jesus, o que ele tinha era uma boa palavra. É o que a gente faz aqui. A gente está dando uma boa palavra. E quem tiver ouvidos para ouvir, que escute. Quem tiver ouvidos, que escute. E é isso que a gente faz aqui todo dia. Propagar uma boa palavra, não só para vocês que estão assistindo, mas para nós mesmos. Que nós somos seres humanos também, nós não somos donos da verdade. A gente só diz o que os espíritos, né, o que está nos livros, né, o que nos é informado. Nós não somos donos da verdade. E contribuam, ajudam a expandir esse amor, esse grande amor, para quem necessita de ouvir e acalmar o coração daqueles que precisam. A Terra, né, o planeta, fica feliz por isso, né, Fernanda? Porque o planeta, nossa mãe Terra, ela vai sentir, quando a gente irradiar boas coisas, ela vai sentir. Eu vejo a experiência aqui da minha esposa, né? Ela conversa com as plantinhas, ela está sempre ali argumentando com elas, mexendo com elas, e aí elas retornam, né, com beleza, com crescimento. Então, é um exemplo de que a Terra ela é sensível a todos nós. E nós precisamos fazer o melhor que puder, né, por ela. E aqui eu vou ler aqui mais um parágrafo, né, já quase no final aqui do programa, quando eu ia falar Emmanuel, né, o Miramês diz assim, ó, o Cristo veio ajudar-nos a salvar a nós mesmos, traçando caminhos, delineando roteiros para que tudo em nosso corpo reflita a harmonia do universo e para que a saúde seja o nosso prêmio por todos os esforços comandados pela sabedoria. Que beleza, né, Fernanda?
é divino mesmo, não tem outra palavra, é maravilhoso. A gente tem que sentir essas palavras, não apenas interpretá-las, mas sentir com uma energia, tudo vibra. Essas palavras, tudo que a gente está falando aqui tem uma vibração. E a gente não está lendo corrida, a gente está lendo, comunicando para vocês e sentindo esse amor. Porque isso, o Miramês, o que ele está fazendo? Ele está distribuindo flores, está distribuindo amor, um perfume. Dizem que palavras, gestos, tem cheiro. Tem perfume, tem cheiro. E palavras de baixa vibração têm um odor fétido. Então, se a gente quer que o nosso lar seja perfumado, vamos ver o que a gente está falando diariamente. Falando, pensando, não é? Para a gente ter um odor, uma vivacidade que as plantas também captam. As plantas emitem também sons. A gente não tem o poder ainda de escutar. A gente não tem essa vibração que, tipo, tem alguns aparelhos que você consegue ver a vibração da planta. Mas ainda nosso aparelho aqui, que foi feito, não temos ainda essa evolução para ouvir as plantas. Mas elas são muito receptivas. Captam tudo. Então, são sensores, né? As plantas são sensores que captam a nossa energia, que emitem também energia para nós, né? Faz bem, às vezes, ter a plantinha em casa, ter uma planta, né, colorida, uma flor, que vai exalar perfume, né? Como as rosas exalam perfume. Veja que a gente pode transformar o nosso ambiente, né? Por isso que a gente tem que olhar para a Terra, porque é esse ambiente maior, para que ela possa também respirar, né? Dizem que a Terra está com a respiração sufocada, ela está sentindo um sufoco. Existe uns aparelhos que medem também uma frequência da Terra, e essa frequência ela está alterada. Foi registrado nesses instrumentos que vem há alguns anos vem sendo feita essas medições, e as medições recentes agora estão apontando para que a Terra está realmente passando por um processo de muito sufoco, né? Porque a gente polui, a gente destrói, a gente depreda e tantas outras coisas, né? A gente está ferindo a Terra. Quando está falando de ferimento a ninguém ferir, se a gente fere a Terra, nós mesmos estamos nos ferindo, né? Veja essa seca que está acontecendo na Amazônia, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Lugares ali, os afluentes secaram e muitos barcos encalharam, muitos peixes morreram, botos, né? Botos, que é um peixe maravilhoso. Mais de 120 botos já perderam a sua vida. Mas é isso, Fernandinha, não vamos chorar, não vamos ficar tristes, não, vamos ficar felizes, ó, e as suas despedidas aí, gratidão por estar conosco trazendo esse assunto tão maravilhoso no dia de hoje. Finalizando o que a gente falou, lembrar dessa frase, que é o final desse capítulo, a saúde não existe onde prolifera a maldade, que está bem negrito no livro. Então, terminamos aqui, vamos pensar nas nossas ações diárias, né? E é isso que eu deixo para vocês, para a humanidade. É isso aí, Fernanda. Então, aquele tchau, Fernanda, nem desliga o microfone para falar aquele tchau para nós. Tchau para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.